sobre pelo poder do Espírito. E eu quero convidar vocês à leitura de Atos, capítulo 1. Nós faremos a leitura de alguns versículos do capítulo 1 e alguns versos do capítulo 2. Então, o texto está projetado ali para facilitar a nossa leitura e o acompanhamento dos irmãos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas, o que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Mas o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós fizemos agora uma leitura da revelação do Senhor para nós. Entendemos que pela Tua palavra nós temos elementos que nos dão segurança para segui-la, para acreditar, para cumprir, viver e também para testemunhar. Apesar de mim, Senhor, fala ao Teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Que este Espírito ao qual nós iremos falar possa encher a minha vida de autoridade, de iluminação, para que o ensino da Tua Escritura seja fiel e glorifique o Teu nome que está nos céus. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é de mais urgente
que toda a igreja precisa. Ah, pastor, acho que são membros. Pastor, eu acho que são músicos. Eu acho que toda a igreja precisa mesmo é de pastor. Pastor, eu acho que a igreja precisa mesmo é aumentar a arrecadação. Pastor, eu acho que o que a igreja precisa é de criança. Não, a igreja, pastor, não é nada, são jovens, adolescentes e jovens que a igreja precisa. Tudo isso são coisas importantes. Mas a maior necessidade da igreja é do Espírito Santo. É disso que nós, como igreja, precisamos, dependemos, necessitamos. A igreja precisa de poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Senão ela fracassa. Ela fracassa no cumprimento da sua missão. Certa vez, um homem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu tenho um filho que é endemoniado. Ele bate em todo mundo que se aproxima dele. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsasse. Eles não conseguiram. Fracasso. Nós vivemos numa cidade, nós trabalhamos com pessoas que estão cativas, presas nos seus pecados. Nós temos casos e casos de famílias que estão esfaceladas, destruídas, arruinadas, relacionamentos rompidos. Nós vivemos com lideranças, sejam elas no meio secular, sejam elas no meio da igreja, muitas vezes desanimadas. No seio da igreja, líderes caindo em pecado e envergonhando a igreja, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Nós temos jovens desanimados, nós temos adultos sem vida, nós temos pessoas mais velhas, idosos, idosas, que não compreendem o seu papel nesse momento de vida. Fracasso. Tudo isso pela falta do poder do Espírito Santo do Senhor no meio da sua igreja. Nós precisamos do poder do Espírito. Nós precisamos que o Espírito derrame sobre nós, como igreja, como cristãos, como homens e mulheres que seguem a Jesus, os seus passos, e deseja viver para Ele. Nós precisamos desta renovação. Não é um poder novo, é um poder dado há 2000 anos, e que continua sustentando a igreja dia após dia. Foi o Espírito que Jesus deixou como consolador. Foi o Espírito que Jesus deixou para estar presente nos membros da igreja. É desse Espírito que nós precisamos. É desse poder que nós precisamos. Mas o que o poder do Espírito não é? Porque nós somos enganados por algumas coisas que nos faz parecer que é o Espírito, mas não é. Por que você sabe que não é? Porque não está no texto dizendo que é. O que não é? Não é uma excelente capacidade de gestão.
Não é. Não é. O poder do Espírito na igreja, ele não tem relação com uma capacidade de gestão. Um culto super organizado, muito bem cronometrado, entradas e saídas impecáveis, músicas bem ensaiadas, orações bem feitas, pregações bem realizadas. Isso não é o poder do Espírito. Isso não tem relação direta com o poder do Espírito. Ah, pastor, mas a gente vive um ambiente de paz. Sabe o lugar que mais tem paz? Tranquilo, né? Não tem briga lá. Nem vida. Eu não ensaiei com eles não, tá? O que o poder do Espírito não é? Capacidade cognitiva, intelectual. E nós presbiterianos gostamos dessa área, né? Temos uma boa teologia, temos uma boa estrutura. Mas isso não tem necessariamente relação com o poder do Espírito. Nós podemos ter pessoas bem preparadas, nós podemos ter ótimos professores de escola dominical, nós podemos ver ótimos sermões aqui de cima. Nossa, pastor, às vezes até choro. É? Vocês conhecem o TED? TED é um aplicativo que tem, às vezes, em algumas Smart TVs, um canal que tem no YouTube, que tem grandes palestras, grandes histórias de vida. Muito você termina assim, emocionado com aquela história. Isso não tem relação com o poder do Espírito. Já assistiu uma grande palestra motivacional? Saiu profundamente tocado. Isso não tem relação com o poder do Espírito. Isso é só capacidade intelectual, cognitiva. É só isso. Nada mais. O que o Espírito, o poder do Espírito não é? Não tem relação com uma grande capacidade financeira. Porque se assim fosse, a Amazon seria a empresa mais abençoada do mundo. A Apple, a Microsoft, o Google, o Facebook. A gente ia passar no site da Amazon, o coração ia aquecer assim. Pastor, mas às vezes aquece. Mas não é o Espírito. Não tem relação com o Espírito. Grandes orçamentos. Quando Pedro e João subiam ao templo para adorar, eles encontraram um coxo na porta do templo. E eles olharam para ele e disseram: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Estava igual a gente, não tinha um centavo no bolso. Mas, em nome de Jesus, levanta e anda. O que o poder do Espírito não é? Não é capacidade de articulação. Não tem a ver com liderar grandes movimentos nacionais. Não tem a ver com liderar grandes movimentos mundiais. Não tem relação com isso. Isto pode ser liderança,
isso pode ser presença cativante, isso pode ter relação com a sua capacidade de articulação de ideias, de convencimento, mas não tem relação com o poder do Espírito Santo. O que mais o poder do Espírito não é? O poder do Espírito não é a capacidade de manipulação emocional. Pastor, fui num culto do poder essa semana. O fogo desceu, rodei, rodopiei, ri, gargalhada, grudei na parede, unção do trenzinho, chorei. Isso não tem relação com o poder do Espírito Santo de Deus. Não tem relação. Pastor, você está falando que o Espírito não está lá? O que eu estou dizendo é que essas modinhas evangélicas, que não levam aonde a gente vai chegar hoje, não tem relação com o poder do Espírito Santo de Deus. E isso é importante a gente saber. Porque o tema de hoje é que nós somos enviados até os confins da terra pelo poder do Espírito. E se a gente não entender o que é o poder do Espírito, nós não vamos até os confins da terra. Nós ficaremos inertes, sem cumprir o chamado de Jesus para nós. Então, o que é esse poder do Espírito? Pelo poder do Espírito, não existe mais barreiras geográficas e culturais. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. O poder do Espírito Santo não respeita mais as barreiras geográficas e culturais. Desde o derramamento do Espírito, o povo que era antigamente o povo de Deus, os judeus, experimentam agora uma ampliação da ação de Deus no mundo. Aquilo que os judeus não fizeram, pelo poder do Espírito, estes homens farão. Eles receberão poder e vão agora além dos seus locais geográficos. Não temos mais nenhum tipo de bairro estabelecido. Não temos mais bandeiras denominacionais que limitam a ação e o poder de Deus. Elas estão além disso. O Senhor tem ovelhas em outros apriscos que vão ser alcançados pelo poder do Espírito. Não existem mais essas barreiras. Nós vemos aqui homens que tinham um desejo, eram piedosos. Eles queriam buscar ao Senhor, eles desejavam a Deus. E o poder do Espírito os movia. E eles experimentaram algo novo. Uma comunicação pela qual o Espírito fez, transformando as suas bocas e os ouvidos em intérpretes do Evangelho e da grandeza de Deus. Pastor, você está pregando que nós temos que orar em línguas? É o texto. É o que o texto fez. Várias pessoas, várias nações, vários povos reunidos num ambiente, e de repente eles ouviam aqueles homens anunciando a grandeza de Deus. Eles entenderam. Pastor, então, na reunião de terça-feira de oração, nós vamos buscar línguas estranhas. Pelo amor de Deus.
O texto não fala de línguas estranhas. Não existe línguas estranhas na Escritura Sagrada. Não existe língua dos anjos na Escritura Sagrada. O que o Espírito fez foi um instrumento para a comunicação do Evangelho. Se não comunica o Evangelho, fica quieto. Não abra a sua boca. Porque pelo poder do Espírito, pessoas ouvem e entendem aquilo que você diz, porque você está dizendo das grandezas de Deus. É isso que o texto diz. Pastor, mas eles falavam ou a interpretação estava no ouvido do outro? A gente não sabe. Os versículos 6, 8 e 11 falam que eles entendiam as palavras como sendo da sua língua materna. Agora, se eu que não falo grego, eu que não falo libanês, e tem alguém aqui e está me entendendo, eu posso estar achando que eu estou falando libanês e você está achando que eu estou falando libanês. Mas eu sou o Espírito soprando no seu ouvido aí o que eu estou dizendo. A gente não sabe. O que nós sabemos é que pelo poder do Espírito, todas as barreiras geográficas e de língua e culturais foram rompidas. Não tem mais essa história de povo queridinho do Senhor. Acabou. Pelo poder do Espírito, nós ouvimos as grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Eles não ouviram novas coisas. Eles não ouviram uma nova teologia. Eles não estavam em busca de novos modismos. Eles ouviram as grandezas de Deus. O Espírito Santo, pelo poder do Espírito, nós somos movidos a essa realidade. Por exemplo, há quanto tempo você não se deleita diante da leitura de um salmo que fala da grandeza de Deus? Há quanto tempo a criação, e aí eu concordo que a nossa cidade não nos favorece tanto a isso, há quanto tempo a criação não é para você um reflexo das grandezas de Deus? Há quanto tempo? É isso que o Espírito Santo faz. Pelo poder do Espírito Santo, as verdades da palavra, do Senhor, da criação, elas se tornam belas aos nossos ouvidos e nos enche de alegria e nos eleva. Nós não precisamos de novidades teológicas, nós precisamos das verdades sendo comunicadas ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Pastor, e por que eles ouviram na língua materna? Porque nada como a língua materna, não é verdade? Se você já fez um intercâmbio aqui e ficou isolado de gente que falava português, e aí você está no supermercado e de repente você ouve você nem conhece. Do Brasil. Do Brasil? Eu também sou. Já viu que a língua materna, ela proporciona essa aproximação? Quando vem cantores fazer show, né? Eles vão, olá, Brasil. Aí a plateia, proporciona esse sentimento de aproximação, né? Você olha e fala, nossa, ele está tentando se aproximar.
cada um ouvia o Evangelho na sua língua materna, na que ele aprendeu, naquela que fala ao coração. Pelo poder do Espírito, para irmos até os confins da terra, a idade se torna irrelevante. Versículo 17, e aqui Pedro está citando uma profecia de Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Quando o Espírito for derramado no meio do povo, a idade não fará mais diferença entre nós. Os jovens que estão morrendo, desanimados, cansados, sem perspectiva de vida, terão visões. O que é uma visão? É algo que te leva a um propósito, é algo que te conduz a atitudes. Um jovem sem visão é alguém que já morreu, só falta enterrar. O que você quer fazer da vida? Não sei. Quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles são movidos a um entusiasmo, a um engajamento, a um despertamento espiritual. É por isso que hoje, domingo, desde sexta-feira, nós temos uma equipe de 90 jovens, quase todos aqui da Vila Mariana, trabalhando lá no Recanto, no encontro de jovens com Cristo. Para quê? Para que o Espírito seja derramado e eles tenham visões, objetivos para a sua vida. Que coisa triste um jovem sem visão. E pelo poder do Espírito, eles são inflamados. Foi esse poder do Espírito que eu conheci em 1996. Foi esse Espírito queimando no coração que me fez deixar o segundo ano de uma faculdade de Ciências da Computação e virar para o meu pai e falar assim, que nem crente era. Falei: pai, o que foi, filhão? Cancelei a faculdade. Ele falou: você está me informando ou você está querendo uma opinião? Eu falei: estou te informando, está aqui o formulário. Guardei ele até hoje. Está aqui um formulário. Cancelei. Mas e aí? O que você vai fazer? Vou ser missionário. O que missionário faz? Como é que você vai viver? Como é que você vai comer? Como é que você vai morar? Como é que você vai se sustentar? Eu falei: não sei, isso não é problema meu. É problema de quem está me chamando para fazer. É essa visão que leva esses jovens para deixar um final de semana aqui em São Paulo e ir trabalhar. É isso. É isso que o Espírito Santo faz, nos enche de propósitos. Uma outra coisa nesse texto que também é triste, são os velhos que param de sonhar, que acham que o objetivo da vida já foi. Não, já foi, já acabou. Já criei filho, paguei faculdade, já dei um apartamento para cada um, já está tudo casado, acabou. Agora não quero saber mais de nada, agora acabou. Agora é minha vida, agora
Agora eu quero ver Netflix. Aprendi esse negócio, agora é isso que eu quero. Cadê os sonhos? Cadê os sonhos? Pelo poder do Espírito, homens e mulheres nas mais diversas faixas etárias recebem e ganham um novo sentido para a vida. Com 60, com 70, com 80, com 90. Eu dou glória a Deus pela nossa SAF. Mulheres já criaram os filhos, já está tudo encaminhado para a vida. E muitas delas, toda terça-feira, está trabalhando no celeiro com um propósito, fazendo roupinha para criança, fazendo bazar, construindo artesanato, visitando asilo, visitando instituições de criança com câncer. Isso é derramamento do Espírito. É sentido. É isso que o Espírito faz, ele nos move para até os confins da terra, independente da idade que você tenha. Na Bíblia a gente não encontra aposentadoria, viu, irmãos? Pode procurar lá, ó. Não tem. Sabe por quê? Porque tem uma eternidade te esperando. É isso que está reservado para você. Enquanto você não está lá, você está em missão aqui. Depois acabou a missão. Aí é só louvor, é só glória, é o Senhor, é abraçar Jesus, rever os irmãos, os parentes que morreram, contar as histórias boas que a gente viveu. Mas enquanto isso, é missão. Por isso que o Espírito nos impulsiona. Mas pelo poder do Espírito, as barreiras sociais caem. Verso 18: e até sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e profetizarão. O foco desse texto, ele se volta agora para uma classe menos privilegiada. Agora ele está falando aqui de escravos. Se a gente estivesse lendo esse texto em 1822, geraria escândalo. Porque escravos não têm vontade, escravos têm donos. E agora, a Bíblia diz para nós: eles receberão do poder do Santo Espírito e profetizarão. Receberão um status de profeta. Profeta na Escritura Sagrada se refere aos homens mais fiéis a Deus. Os patriarcas caíram, mentiram e pecaram muito. Os juízes caíram, mentiram e pecaram muito. Os reis caíram, mentiram e pecaram muito. Os profetas, eles não. Eles sofreram, morreram, mas permaneceram fiéis ao chamado de Deus. Pelo poder do Espírito, todas as diferenças sociais entre nós deixam de existir. Pelo poder do Espírito, a Igreja do Senhor faz com que o cara que é o bambambam da empresa de segunda a sexta fique em pé na porta da igreja,
recebendo as pessoas e dizendo: boa noite, posso arrumar um lugar para você sentar? Posso te ajudar de alguma maneira? O que faz isso? Se não o poder do Espírito? É isso que faz com que a gente seja igreja. É isso que nos diferencia de toda e qualquer instituição que existe sobre a face da terra. É o poder do Espírito. Sem Ele nós deixamos de ser o que somos. Sem Ele nós perdemos a razão de existir como igreja. E caminhando para o final. E agora? Como que eu respondo a esse poder do Espírito? Nesse texto existem 4 grupos. O primeiro é o grupo metodológico. São aqueles que olharam para tudo isso e disseram assim, está com a Bíblia aberta? Verso 2:11. Como os ouvimos falar em nossa língua materna? Não tinha intérprete. Você que é da Macedônia, você que é de Creta, você que é da Ásia, você que é da Tunísia, você que é da Rússia, você que é do Japão, vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo, que ele está falando? Sim. Mas em qual língua? Na minha língua materna. Eles estão procurando até hoje a metodologia que foi implementada nesse mover do Espírito. Esse é você? Que está tentando entender até hoje? Ou você é dos filosóficos? Verso 12. Mas o que quer dizer isto? O que isso tem a ver? Eu preciso sentar numa pedra e tentar entender o que está acontecendo. Esse é você? Tem um outro grupo, que são dos cínicos, que olharam para aquilo, verso 13, e disseram: manguaçou, tomou todas, encheu a cara, reverendo, que vergonha. Esse é você? Mas tem os sensatos, que quando ouviram o discurso de Pedro, disseram: que faremos, irmãos? Verso 37. O que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos. É isso que o poder do Espírito faz. Promove arrependimento. E arrependimento tem 2 faces. Uma muito ruim, que é te levar em contato com a sua dor, a sua falha, o seu erro, o seu pecado. É o reconhecer dizendo assim: eu errei. Que droga! Que miserável! Que droga! De novo eu errei. Mas o outro lado dessa moeda é um novo caminho ao se levantar e ser cheio desse Espírito para trilhar uma nova vida, um novo caminho, um novo casamento, um novo profissional, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, um novo avô, um novo neto, um novo engenheiro, um novo lixeiro, um novo pedreiro, um novo advogado, um novo pastor. Tudo isso é a possibilidade do arrependei-vos.
Se quisermos ir até os confins da terra, nós só iremos pelo poder do Espírito Santo. Que Ele seja derramado sobre nós, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.